O Internacional se reapresentou nesta sexta-feira e inicia a preparação para enfrentar o Avaí no domingo em um jogo que promete, principalmente para Alexandre Alemão, um grande destaque da semana e que eu tive a oportunidade de bater um papo especial com ele. E um pouco do relato do bastidor da conversa com Alexandre Alemão eu vou trazer aqui, de um cara humilde, sincero, brincalhão e que falou sobre o momento, cuidando para não se deslumbrar. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos deu uma série de entrevistas para uma série de veículos de comunicação aqui do Rio Grande do Sul e repassou algumas informações importantes em relação às negociações do Internacional de permanência ou não permanência de alguns jogadores. Tyson está de volta ao time, treinou normalmente e deve atuar contra o Avaí. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 29 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla e nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo que aconteceu na sexta-feira do Internacional, uma sexta-feira importante, já que nessa sexta o grupo se reapresentou iniciando os trabalhos para enfrentar a equipe do Avaí no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Eu falei mais cedo e dei alguns relatos do que eu acompanhei da atividade dessa sexta-feira pela manhã, que teve uma boa participação do Pedro Henrique, que aliás está agradando Mano Menezes. Falei também sobre o retorno do Tyson, o Maurício, que treinou bem, o Estevão, que treinou bem também. Mas a principal notícia em termos de retorno, tá? É de fato o Tyson voltando ao time. Ele que ficou de fora por algumas semanas da equipe do Internacional por conta de um edema muscular, volta e deve já voltar, evidentemente, no time titular. Eu tô apostando no Tyson por dentro, tá? Porque foi assim que ele treinou, pelo menos na atividade dessa sexta-feira pela manhã, mas a gente deve ter novidades. O Inter treina novamente no sábado pela manhã, antes de encarar a equipe do Avaí. Eu já vou para os próximos assuntos, porque eles dizem respeito a algumas entrevistas que aconteceram nessa sexta-feira, tá? E a primeira entrevista que eu relato foi uma entrevista que eu fiz com o Alexandre Alemão. Na manhã dessa sexta-feira, eu bati um papo com um cara que tá na boca da galera, o cara que é o fenômeno no momento do futebol do Rio Grande do Sul, o Alexandre Alemão. Um papo marcado pela assessoria de imprensa do Internacional, que você confere na íntegra aqui, tá lá no canal do YouTube do Esporte Band RS. Mas nessa entrevista, primeiro eu quero relatar para vocês, cara, o quão de boa e gente fina é o Alemão. Eu bati um papo com ele e falei, pô, cara, tu não aguenta mais da entrevista, tu nunca deu tanta entrevista na tua vida, porque ele, nessa semana, falou com o Gaúcha, falou com o Guaíba, antes de falar com a gente, deu uma entrevista pro pessoal da IBS, do Eduardo Deconto, e ele falando, pô, tô dando muita entrevista mesmo, tô aprendendo aos poucos com essas entrevistas a falar, eu era um pouco tímido e tal. E aí a gente foi para um papo onde falamos das expectativas em cima do Alemão. E eu abordei muito isso com ele na entrevista que eu fiz, porque eu tentei ao máximo arrancar quem é o Alexandre Alemão, nem perguntei muito de Internacional e sobre o momento dele aqui, porque eu queria saber quem é o Alexandre Alemão, qual é a origem dele, ele que nasceu em Campo Herê, mas morava em Anchieta e aí teve que nascer em Campo Herê, indo de madrugada, de Kombi, porque a mãe dele entrou em trabalho de parto e na cidade de Anchieta não tinha maternidade, de uma família simples, humilde, que sempre trabalhou, de um cara que aos 17 anos abandonou o futebol para trabalhar numa estamparia e voltou depois na Chapecoense graças à empresária dele. Então eu pude conhecer um pouco de quem é esse Alexandre Alemão. E existe do lado dele um cuidado todo especial para que ele não deslumbre. E ele leva isso de maneira muito tranquila, tá? Ele leva isso de maneira muito natural. Ele, não, cara, eu não vou me deslumbrar porque eu vivo um dia de cada vez. Meu objetivo agora é fazer gol no Avaí, é jogar bem contra o Avaí para manter essa boa fase, manter essa confiança. Mas ele não parece nem assustado com a boa fase e nem deslumbrado com a boa fase. Eu tive uma impressão muito boa desse bastidor que eu posso citar do Alexandre Alemão. Uma entrevista bem legal que eu convido vocês
a conferirem lá no canal do Esporte Band RS, que eu fiz com ele, rodou inclusive nessa sexta-feira no Atualidades Esportivas, segunda edição, e terá também outros momentos repercutindo na programação da Bandeirantes. No domingo, por exemplo, ela vai repercutir de novo. Mas, cara, gente finíssima o Alexandre Alemão, que voltará a ser pauta ainda aqui no Diário do Inter KTO, eu prometo para vocês, e vocês vão entender exatamente o porquê. Mas eu preciso avançar na pauta do Diário. E eu falo agora sobre a sequência de entrevistas que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para as rádios aqui de Porto Alegre ao longo dessa sexta-feira. Ele tirou a sexta-feira para atender aos veículos. Atendeu a Rádio Grenal, atendeu a Bandeirantes no Atualidades Esportivas, segunda edição, atendeu a Rádio Guaíba, atendeu a Rádio Gaúcha também. E nessas entrevistas, o presidente Alessandro Barcelos deu algumas explicações importantes sobre algumas movimentações que o Internacional precisa fazer, principalmente em termos de renovação de contrato de alguns jogadores que estão com uma situação de alguma maneira indefinida. E a que mais preocupa e chama a atenção é a do Bruno Mendes, que tem contrato até 30 de junho e o Inter, de acordo com o Corinthians, não fez nenhum movimento para contratar esse jogador. Na entrevista para a Rádio Grenal, o presidente Alessandro Barcelos chegou a dizer que o Bruno Mendes só voltaria para o Corinthians depois do término do contrato e que o Inter não iria preservar o Bruno Mendes, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Uma fala que ele refez de alguma maneira, até porque o contexto ele era diferente, e com o contexto da entrevista que ele deu depois na Rádio Gaúcha, a gente pôde ter uma opinião mais clara sobre a situação do Bruno Mendes, tá? E nessa resposta, o presidente Alessandro Barcelos disse que o Inter pretende ficar com o Bruno Mendes e que espera que vai chegar, ou de alguma maneira prometeu chegar a um acordo que fique bom para o Inter, para o Corinthians e pro Bruno Mendes. Eu entendi nessa resposta que o Inter vai tentar, que o Inter vai dar de alguma maneira um tiro para manter o Bruno Mendes aqui em Porto Alegre. E um tiro do qual o Internacional se mostrou bastante confiante para manter o Bruno Mendes por aqui. Então eu estou acreditando que vai acontecer esse tiro e a gente aguarda as movimentações nos próximos dias, até porque isso precisa acontecer até o dia 30 de junho, tá? Para ele renovar o contrato com o Internacional e aí se manter como jogador do Inter por aqui. Existe possibilidade ainda dele ter que ficar uns 20 dias fora, porque 30 de junho encerra o contrato dele de empréstimo e a janela de transferência só abre dia 18 de julho. Não está bem definido ainda se ele poderia transformar de jogador de empréstimo para contratado e se manter no bid, ou é um novo contrato. Isso precisaria ainda de uma análise um pouco mais aprofundada. Ainda nas entrevistas do presidente Alessandro Barcelos, na entrevista para a Rádio Bandeirantes, ele entrou num embate com o Leonardo Meneghetti sobre uma questão mais editorial da Bandeirantes, aquela história dos dirigentes do Inter não falarem com a Band desde outubro, exceto o presidente Alessandro Barcelos. Teve um embate sobre isso, mas teve algumas informações importantes. E a que eu mais destaco aqui é a fala do presidente Alessandro Barcelos sobre a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, árbitro que esteve vetado de apitar jogos do Internacional por um ano e retorna agora na partida contra o Avaí. O presidente deixou claro que ontem esteve na sede da CBF pedindo a troca da escala deste árbitro. Foi até o Wilson Senem, que é o chefe da comissão de arbitragem, e disse: esse cara estava vetado de apitar jogos do Internacional e a gente quer que isso siga. Por favor, troquem o árbitro. E a comissão de arbitragem não trocou. Mas de alguma maneira o Internacional foi lá e pressionou. Não cedeu a comissão de arbitragem. Quer que o Wilton Pereira Sampaio volte a apitar jogos do Internacional. O que o Inter considera irresponsável e considera uma outra expressão inconveniente por parte da CBF, tá? Porque coloca uma pressão sobre a arbitragem que não era necessária haver. Mas vai apitar o Wilton Pereira Sampaio e óbvio que vai ter muita pressão em cima da arbitragem dele. Não deu para acontecer a troca de árbitro que o Inter havia pedido. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. KTO, tô com o bonezinho hoje da KTO que eu fui buscar lá no evento da KTO que teve. Um abraço para todo mundo. Pô, tomei um gelinho com a galera, tava Vaguinha, tava o pessoal da Band, tava o pessoal da Gaúcha, todo mundo que é influenciador da KTO de alguma maneira tava lá, um evento bem legal. Mas eu tô aqui para falar sobre Alexandre Alemão de novo, tá? Porque o Alexandre Alemão é o alvo de duas apostas especiais importantes
que existem na KTO nesse momento, tá? Uma delas, senhores, diz o seguinte: Alexandre Alemão para jogar pelo menos 1 minuto na Copa do Mundo de 2022 com a camisa da seleção brasileira. Existe essa aposta. Se vocês forem lá na KTO, existe a aposta. Se o Alemão jogar 1 minuto da Copa do Mundo, você pode ganhar uma odd de 101, ou seja, se eu apostar R$100, eu ganho 10 mil. Alguém quer apostar nisso aí? Cara, não sei, vai. Pô, tem até novembro. Numa dessas o pessoal fica rico às custas do Alemão, tá? Mas a aposta mais plausível, tá? E com uma odd menor, evidentemente, é a seguinte: Alemão para marcar a qualquer momento e o Internacional para vencer o Avaí. Ou seja, o Inter vence com gol de Alemão. Sim, tá pagando 4, não tá pagando 1,25. O Alemão é o cara da KTO nessa semana. Vai lá e aposta no Alemão, colocando o cupom ADUPLA, registrando e ganhando 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Mas eu queria relatar que eu falei para o Alemão e mostrei essas apostas aqui, inclusive a Copa do Mundo. E ele deu risada, achou divertido, disse que muita gente manda mensagem para ele: pô, apostei no gol teu. E ele relatou: não, teve um cara que me mandou mensagem com um print dizendo: eu fui o único que acreditei em ti, eu apostei em um gol teu contra o Fortaleza. Só que aí ele foi ver a aposta do cara e o cara apostou R$1,15. E aí ele respondeu: pô, cara, tu apostou em mim como? Tu acha que tu acreditou em mim? Tu apostou R$1. Se tu tivesse apostado 10, 20, eu ia te dar essa moral. Cara, o Alemão levando super na boa essa história de ser escalado no Cartola, de ser capitão no Cartola das pessoas. É capitão no Cartola, inclusive, nessa rodada do time do Adupla. E tem muita gente apostando nele. E ele levou isso muito na boa, muito na brincadeira. E é legal a gente ver isso do Alexandre Alemão. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!